Amado Jesus, com a tua permissão, com a tua misericórdia, iniciamos essa grandiosa dádiva do estudo das leis, das energias que regem o mundo visível e o mundo invisível. Rogamos que o sol da tua misericórdia possa dissipar as trevas da nossa ignorância, acalmando assim os pensamentos, dissipando as ilusões e dando-nos a capacidade do discernimento, indo além da matéria que acrisola-nos nas fragilidades do egoísmo, do orgulho. Rogamos que tuas bênçãos se façam em nosso coração, humildes e submissos, possamos dissipar os conceitos e os preconceitos que muitas vezes prende-nos a emoções em desalinhos e dificulta-nos a capacidade equativa da verdade, da realidade, sempre sendo juízes em causa própria, sempre damos por absorção os nossos erros. Por misericórdia, Jesus, ajude-nos a acordar, discernir e a praticar os teus valores sagrados de amor, luz e verdade. Abençoe esta casa que nos acolhe, Templo Espírita Recanto da Paz, todos aqueles que de alguma forma estiverem vinculados, ligados a esta casa, sejam eles encarnados, desencarnados, sejam os voluntários da caridade, como trabalhadores da tua seara, aprendizes do Evangelho, sejam aqueles que por aqui passaram, sejam, Senhor, mesmo aqueles que titulam-se algozes, inimigos, perseguidores do Espiritismo. A todos estes, rogamos tuas bênçãos e tua misericórdia e as luzes em teus corações. Gratos somos, em tuas mãos santas e sagradas, nossas vidas entregamos e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos da prática de todo o mal. Que Deus seja louvado e que assim seja. No capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir conta aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para liquidar a sua dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o, e dizia: paga-me o que me deves. E seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe dizendo: tende um pouco de paciência, que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e indo embora, fez com que o prendesse, até que lhe pagassem o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor
fazendo ouvir, disse-lhe: mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias. Pois me pedistes isso, não devia então ter tido piedade do teu companheiro, como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É desse modo que meu Pai que está nos céus vos tratará, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão, do fundo do coração, as faltas que tiverem cometido contra vós. São Mateus, que assim seja. Amém, né? Hoje eu estou sem moral, nem água eu recebi hoje. Boa tarde, meus irmãos. Que Deus nos abençoe nessa tarde iluminada. Uma das verdades que nós não podemos esquecer ou deixar que ela dormite em nosso coração, coberta pelos acontecimentos do egoísmo, pelos nossos interesses materiais, pois é muito fácil a gente esquecer que um dia passamos fome e que alguém deu um prato de comida para nós quando a gente está com a mesa farta. Quando nós falamos de espiritismo, quando nós falamos de ser trabalhadores da seara de Cristo, quando falamos de um estudo de atendimento fraterno através da corrente magnética, do passe, da doutrinação, da conversa fraterna, não importa qual é o nosso vínculo com esses estudos ou trabalhos, nós estamos falando assim. Nós somos um dos servos que deve milhões, milhões e milhões de favores ao Criador, que nós não temos merecimento, e que o Criador aceitou-nos como trabalhadores para remir nossas dívidas pretéritas, ao invés de deixar-nos amargando nas trevas dos planetas inferiores, rangendo os dentes e sofrendo as dores na alma. A misericórdia desse Senhor reuniu-nos e uniu-nos numa casa, num grupo, e disse: socorra aqueles que estavam como você, e eu vou remir suas dívidas com os trabalhos que você fizer para aliviar as dores de meus outros filhos. Então, quando nós falamos de ser espírita, de sermos trabalhadores da seara de Jesus, com tantas facilidades que nós temos na atualidade, porque os únicos problemas que temos somos nós mesmos, cada um na sua individualidade, cria para si a sua problemática. Nós deveríamos, e acredito, louvar ao Senhor, dedicando-nos o maior tempo e as maiores energias que temos, pois que da mesma forma Ele nos concedeu e concede-nos essa oportunidade bendita, ela também pode ser retirada. Porque as leis que regem o universo, elas têm que se acasalarem, elas têm que ter reciprocidade, elas não podem, não devem, ter, privilégios para ninguém. Deus concede às criaturas oportunidades e o merecimento é por conta pessoal. E se não tem merecimento, a oportunidade acaba. Então,
que esse estudo de hoje seja essa reflexão para nós, do que nós estamos aproveitando desta grandiosa oportunidade da mediunidade, da caridade, pois encontramos uma casa pronta, encontramos trabalhos edificados, encontramos um grupo quase, e mais um quase perfeito, encontramos facilidades para locomovermos-nos e ir a esse trabalho. Nenhum de nós tem demência, esquizofrenia, tarja preta a serem tomados. Nenhum de nós temos problemas obsessivos sérios. Nós temos as influências naturais no meio, e muitas vezes do meio que nós mesmos criamos, não dos outros, não são perseguidores, nós, sabe? Uma vez, abrindo um parênteses aqui para a gente entender isso, uma vez, há muitos anos atrás, em um trabalho mediúnico, eu recebi Espírito, e o Espírito disse: pede-te por misericórdia, para que o encarnado não me chame, me liberte. Era o pai da criatura. Então, quando eu falo de influências espirituais, de obsessores, obsessão que nós desta casa passamos, as influências são criadas por nós, que estamos obsediando aqueles que são os influenciadores do mundo invisível. Nós escolhemos companhias insanas, imperfeitas, relacionamentos insalubres, amizades, não é? Compreende? Eu não estou fora disso não, estou falando de mim. Cada um de vocês analisa aí, porque eu estou falando de mim mesmo. Não é? Esses dias mesmo ainda, hoje, agora eu estava conversando, fui no aniversário do meu mais novo neto, mas foi a última vez que me pegou. Porque eu já não gosto, não é que eu não gosto, eu não devo, né? Gostar eu gosto, de participar destes encontros, porque como eu tenho uma vida pautada mais na solidão, mais no trabalho, não gosto muito de lazeres, né? Isso me incomoda, e eu fiquei 4 horas da minha vida sentado esperando para cantar um parabéns. E vendo coisas, percebendo coisas, sentindo coisas que não eram necessárias, e não é necessário para o meu processo de vida, de escolha que eu fiz. Por causa de quê? Por causa de uma data, uma convenção material. Então, e voltei de lá cansado fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Até chegar num momento, falei para minha filha: se você não for cantar parabéns, se for demorar, eu vou. Então, abraço vocês e estou indo embora, porque a minha energia social acabou. Não, eu também, ela também muito orgulhosa e agressiva, mas não, a minha também já acabou. Então, vamos cantar parabéns agora. Então vamos. E graças a Deus cantou e nós viemos embora. E para diluir aquela energia, a primeira coisa que eu fiz aqui foi trocar de roupa e descer, para socar pneu e mexer com terra. 3 horas depois, eu estava 10 anos mais novo, mais forte, e tinha diluído aquela energia negativa de sexualidade, de drogas, de loucuras e de todas as situações complexas que eu presenciei no aniversário de uma criança de 1 ano. Então, quando nós falamos, são escolhas, nós temos escolhas. Não é por causa de um título, de uma denominação, de um DNA, não é por causa de um papel que tem lá filiação Geraldo Magela Amorim, que eu tenho a obrigação de viver ou conviver com obsessores, com trevas, influências para e perder o processo reencarnatório que Deus me concedeu como misericórdia e oportunidade nessa encarnação. Então, que esse estudo seja essa reflexão, porque o amanhã, ele é agorinha. O amanhã é agorinha. Não é? Uma encarnação passa assim, ó.
né? Então nós temos aqui pessoas de várias idades, né? 30 e poucos anos, a nós quase 70, né? 7.0, né, Maria? Então, esses dias, eu tinha 30 e poucos anos, né? Então já se passaram 30. Então eu sei o que é isso. Passa que você não vê. O que você vai ver e sentir é como você chegou, é como você está hoje. E o que está hoje são as escolhas, determinantes, não do parentesco familiar, é? Não. É do que está no meu... Quem tem meu nome no registro deles? É porque quem tem a minha codificação de DNA? Não. Foram as escolhas que eu fiz. Entende? Isso aí está a diferença. Então, e a gente aprender a equalizar essas verdades, é que eu escolhi essa lição do Evangelho. Nós devemos para Deus 10 mil talentos, e as pessoas que nos devem, ou porque nós não temos tolerância, aí nós cobramos dos outros e esquecemos de que nós somos cristãos. O grande talento, o grande tesouro que eu acredito que Deus nos concede é de estarmos em uma casa espírita séria, que esta casa espírita não tem nenhuma mácula. Essa casa espírita não tem nenhum erro. Eu tenho, a casa não. Essa casa é pura, ela é santa. Essa casa vive o Pentateuco, vive os primórdios do espiritismo cristão. Nós não pedimos, não vendemos, não cobramos, não trocamos. E muitas propostas financeiras não aceitamos, propostas grandes, altas, não aceitamos. Então, vivemos com o nosso salário, com nossos ganhos, que para mim é extraordinário, para mim ainda sobra dinheiro, né? Então eu tenho só a agradecer de estar aqui e de termos esse paraíso celestial. E é tão interessante isso, que até os entregadores do Mercado Livre, do Shopee, quando entra aqui, fala, né, gente? Para que desce ali e fala, nossa, aqui é bom demais, aqui é um paraíso. Então, nós temos tudo, que nos falta só. Só falta abrirmos nosso coração e compreender os trabalhos sérios da mediunidade, da caridade, na fraternidade, no trato interpessoal, nos estudos que alargam os horizontes das nossas mentes para a problemática do amanhã. Sabe para que serve esses estudos? Você acha que você vai aproveitar ele hoje? Não. Você vai aproveitar ele no futuro. No futuro você vai... Esse aqui é igual guardar a provisão para a hora que você está com fome, na hora do inverno. Aí esses estudos vêm tudo à tona, como nós possamos agir, fazer, como nós devemos transformar os fatores energéticos, né? Na sexta-feira, só para vocês entenderem, a hora que eu e o Júlio viemos, já não tinha ninguém mais, eu estava as luzes apagadas, fui colocar a garrafa de café, ela derramou um café na mesa. Como eu já tinha trancado a cozinha, eu fui lá atrás pegar um pano daqueles que estavam ali no varal, e quando eu viro lá, eu olho na cadeira de roda, tinha um espírito sentado lá. Eu arrepiei inteiro. E peguei o pano, voltei, enxuguei a mesa. Eu falei, mas que coisa feia. Se um espírito vem, senta numa cadeira de roda, é porque ele é necessitado. Por que você não foi lá? E eu falando comigo, falei, por que você não foi lá e conversou com ele? Por que você não foi e ajudou ele? Olha, estava tão real que eu arrepiava meu corpo inteirinho estava, se eu passasse a mão, eu sentia meus pelos todos do corpo. Eu fui lá, lavando o pano, parei em frente à cadeira e falei para ele, obrigado por você ter vindo, que Deus te abençoe. Gostaria que você pudesse aguardar na sala do Dr. Bezerra de Menezes, aonde você será bem tratado e vai descansar sua alma cansada. Ele não estava em condição de andar, estava ali todo chagado e com problemas de locomoção, ainda aprisionado à matéria. Eu falei, será encaminhado e lá você vai aguardar deitado num ambiente gostoso, tranquilo, e rogo que a misericórdia divina envie um auxiliar para poder te auxiliar e te acolher até amanhã. Até amanhã, que seria no sábado. E assim aconteceu. E no sábado,
quando eu entrei para fazer a minha prece, ele estava deitado lá e foi atendido e socorrido pela misericórdia divina através do trabalho espiritual, encaminhado para os hospitais sagrados de Jesus. Então, é sobre isso que eu estou falando disso aqui. Esse estudo dá-nos a condição desse auxílio e socorro de entidades. Eu sei quem é o Espírito, conheci ele, e ele chegou a fazer tratamento nessa casa certa feita. Então, olha a grandeza, olha a beleza, olha que oportunidade de verdade, lucidez e esclarecimento nós temos. O que falta-nos vencer o ego, a vaidade, e ainda nos aprisiona aos interesses materiais. Que Deus nos abençoe nessa luz tão fantástica que é o estudo da vida, além da vida, né? Boa tarde a todos. Dando continuidade ao livro de sob exceção por corrente magnética. Redes luminosas para proteção. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou Zenobia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. Obreiros da vida eterna. Faixas luminosas de salvação. Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram-lhe míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com um manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. A desobsessão por corrente magnética como método que permite o atendimento a multidões de encarnados e desencarnados não seria possível, principalmente no socorro espiritual aos irmãos sofredores, sem a participação da espiritualidade que encontra em toda esta aparelhagem, a agilidade necessária para o diagnóstico e tratamento de múltiplos casos. Graças ao psicoscópio, os arquitetos espirituais podem auscultar os enfermos, preparando as imagens mais adequadas à doutrinação mental, desenvolvida durante as passagens. As redes luminosas isolam e defendem os ambientes de trabalho e as faixas servem para atrair e encaminhar mais rapidamente os espíritos sofredores. Os aparelhos para a hipnose podem receber os influxos mento-eletromagnéticos fornecidos pela corrente, facilitando e ampliando as induções ideoplásticas. A aparelhagem para asepsia prepara os ambientes e auxilia a diluir e destruir as formas pensamentos viciadas, emitidas pelas entidades e pelos encarnados. Os aparelhos de som e imagem multiplicam as possibilidades de socorro à distância e facilita a doutrinação das assembleias em tratamento. Enfim, as possibilidades são tantas que não seria viável descrevê-las pormenorizadamente. Realçamos que os meios técnicos já existentes na pátria espiritual, aliados à metodologia criteriosa da desobsessão por corrente magnética, podem tratar milhares de espíritos e beneficiar centenas de encarnados. Veja só o grande benefício. Por isso,
os ataques tão ferrenhos, intensos, aos grupos na corrente magnética. E há médiuns, médios psicofônicos, sabe, os médios de doação de ectoplasma, médios de segurança vibracional, são muito atacados para que o grupo dilua, para que não permaneça, sabe? Nós tivemos aqui, podemos olhar para nós mesmos, nossa experiência, nós acreditando, né? Acreditando, não sei se for por inocência ou ignorância da minha parte, né? Naquele grande grupo que tínhamos, 24 pessoas, 25 pessoas no trabalho mediúnico, nós ampliamos a sala por 2 vezes, preparando para fazer a divisão de 2 grupos de corrente magnética para socorrer e atender, e foram criando situações para que isso se diluísse, né? Para que acabasse. Então, parcialmente conseguiu retirar, né, a metade dessas pessoas, diminuindo, então, a quantidade de pessoas, mas não a qualidade do trabalho. Por quê? Veja só, quando em Obreiros da Vida Eterna, essa irmã Zenóbia vai com um grupo nas profundezas do umbral salvar pessoas, elas são confrontadas com os líderes das falanges, os líderes que escravizam aquelas almas aprisionadas ali no remorso, aprisionadas nas ideoplastias mentais, aprisionadas no hipnotismo, aprisionadas no fanatismo, e elas não saem. Então, levam até redes, como se fossem pescadores, jogam as redes para ver se essa rede envolve alguns espíritos e traz. Então, é uma luta muito difícil, de muito dispêndio de energias, porque as trevas têm a potencialidade e o conhecimento das energias telúricas e sabem manipulá-las. São magistas negros, são médiums, são alquimistas, são intelectuais que sabem toda essa manipulação do pensamento e das forças da natureza por milênios. Então é uma luta, sabe, quase inglória para os trabalhadores de Cristo, porque os trabalhadores de Cristo vão lá no local, né? Vão lá no local deles, vão no reduto deles, vão no quartel-general deles. A corrente magnética já é diferente. A corrente magnética forma-se um fluxo de energia, um grupo de energia, e emana um fator energético. E aí, se um parente, se um familiar, se uma rogativa de alguém, e aí liga-se com essa pessoa lá, que essa pessoa lá, esse espírito lá também já está arrependido, então ele, ao invés de ir lá, o que acontece? Atrai ele. Aí já é coisa diferente, porque muitas vezes o chefe de falange vem também para ver. Aí o que acontece quando o chefe de falange chega? É atendido também. Compreendeu aí a grandeza? Né? Se compreendeu a grandeza, compreendendo a grandeza. Então, assim, olha, sem presunção nenhuma, quando nós falamos disso, nós vemos aqui o tanto que mudou num raio de 10 quilômetros ao redor do Recanto da Paz. Assassinatos, mortes e tal, né? Eu gostaria até um dia de ter uma curiosidade de pegar crimes por localidades, né? E ver como que modificou, o tanto que mudou a região do Recanto da Paz pelos trabalhos de 21 anos de corrente magnética aqui ininterrupto. Compreende isso? Então, assim, é fantástico. É isso que nós temos, que a grandeza. Nós temos uma proteção muito grande, nós temos todos esses aparelhamentos muito grandes. A única coisa que precisa é a união de nós mesmos. Porque essas forças trevosas, elas induzem a essa discordância entre os que estão dentro da mesma sala. Esse ano ainda, eu tive que tirar uma pessoa da corrente magnética, porque ela não pegava na mão do outro que estava ao lado. Qual que é a lógica disso? Alguém me dá conta de me explicar isso? Porque eu não entendo. Qual que é a lógica de você estar num trabalho de Cristo por Cristo e não conseguir nessa mão? Pegar na mão, deixa assim.
Mas na outra aqui está assim. Mas aqui está assim. E nem com ela a situação foi. Não teve situação. Ela tomou as dores erroneamente de outra. Porque culpou uma trabalhadora, porque culpou um trabalhador de coisas que quem decide sou eu. Vocês estão entendendo? Porque não tem nenhum trabalhador nessa casa que decide alguma coisa. Quem decide sou eu. O trabalhador apenas faz aquilo que eu pedi. Então, assim, estou pondo aqui tudo em pratos limpos para vocês entenderem a grandeza do trabalho e a preocupação da coordenação e do dirigente. Porque a hora que faz aparelhos psicoscópicos, a hora que faz proteção de redes, proteção de barreiras energéticas, proteção de círculos magnéticos, proteção de cúpula magnética, proteção de entidades que eu rogo, que nós pedimos para ajudar-nos a proteger. Aí vem e começa a destruir tudo isso. E aí? E se esse Deus permite, porque é do direito, e se esse porque se Deus falar, mas Deus tem que proteger, por que então ele não pegou, protegeu o Zenob lá e não falou assim, não, essa rede aí vai pegar todo mundo cai duro no chão agora, e todo mundo cai estribuchando, aí ela pegava com ele, não é? É do direito do livre-arbítrio. Aí destrói tudo. Deus permite. E aí? Então, o que vai acontecer? Exatamente aquilo. Trabalhador, filho de trabalhador, lar de trabalhador, vai tudo diluindo, vai tudo entrando em conflito. E o trabalho encerra. Não é assim que nós estamos vendo nas casas espíritas, tudo? Né? Envolve um ali com o chá, envolve outro com Umbanda que é boa, envolve outro, né? Não, tem que a Umbanda que é boa, os espíritos da Umbanda resolve rápido, né? Um homem uma vez fez um tratamento aqui, ele era do terreiro, recebia algumas entidades, até falava que recebia um preto velho, que eu falei, isso aí não é preto velho não, meu Deus, isso aí é outro lado lá, viu? Você fica berraco, né? Aí, ele falou, mas se eu tivesse na Umbanda, eu já tinha resolvido. Eu falei, por que você não vai para lá então? Você sabe por que você não vai para lá? Eu falei para ele, porque eles vão te dar com uma mão, vai tirar com duas, porque a hora que eles fazerem isso aí, eles vão resolve imediatamente essa questão material. Por que você não foi para lá então? Porque a hora que for para lá, eles vão te cobrar sobre uma questão de um filho seu, do seu casamento, de alguma coisa, de algum bem muito grande que você ama. Tem um preço. Por isso que você não foi para lá. Então não vem me falar com essa questão de tempo, não. O cara estava sofrendo, tinha 11 anos, sobre o aspecto do tratamento, agora queria que resolvesse em 3 dias, 3 semanas? Pelo amor de Deus, né? E resolveu, né? As diversas correntes magnéticas formadas. A corrente magnética é uma associação de forças fluídicas, mentais e magnéticas dos médiuns que a compõem, que ao mesmo tempo integra um conjunto de outras forças advindas da atuação da equipe espiritual. Essa equipe se subdivide em vários grupos, em comunhão vibratória permanente, formando um manancial de energia único que é direcionado aos irmãos em sofrimento. Estes subgrupos são outras tantas correntes magnéticas, não necessariamente com a formação ou disposição semelhantes à dos encarnados, mas obedecendo aos mesmos princípios. No livro Memórias de um Suicida, o autor espiritual narra pela médium Ivone A. Pereira uma reunião dedicada à recuperação de suicidas, onde as diversas correntes são minuciosamente descritas. Corrente simpática de atração. Ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encarnados. Rodeavam-na o seu presidente com a comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. De tosca que anotáramos, isso mesmo, ao entrar, agora se tornava alvinitente, pois, dos confins do invisível superior, despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar venerável, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome respeitável era ali invocado. No caso da desobsessão por cadeia magnética... Vai lá onde eu marquei lá, na página. Mostra. Passa a página.
Olha aí como fica as correntes magnéticas nos dias de trabalho. Passa outra página. Olha os trabalhos. Olha os trabalhos. Olha o tanto de corrente e tanto de atendimento que se faz ao mesmo tempo. A quantidade de pessoas e espíritos, tanto auxiliares e sofredores. Esses que estão mais assim, mais próximos, são os que serão atendidos, que estão de acordo com a sua vibração, que pode aproximar do zero. São vários, muitos nem chegam lá na corrente magnética. Muitos chegam nesses halos de corrente. Ó. Passo mais para frente um pouquinho, por favor. Olha que extraordinário com os médios, a proteção dos médios. Olha a coisa escura que volta lá onde... Ali os médios são banhados com essa luz aí. É fantástico. Mas para isso precisa de quê? Nós temos, darmos as condições para esse recebimento, né? Olha aí a visão global. Isso já é lá de cima, visto dentro da chácara inteira, vamos dizer assim. Compreende? Aí, no caso, aquelas marcas, para nós aqui seria a sala do desejo ou essa parte do astral? A sala do desejo, sala do Dr. Bezerra, a sala de Eurípides Berçanuto, Dr. Bezerra, cama de reificação, salão de Eurípides, o lado externo da casa, o lado externo, Geralmente eles gostam de ficar mais na entrada e saída, onde, né? E aí, ó, a visão normal. As câmaras de edificação lá embaixo, onde recebe, após as câmaras de edificação, já atende, já desce nas câmaras, já sobe para o salão já sobe para o hospital de Eurípides. Então, assim, é fantástico, fantástico. Fantástico. Essa é a hora que estão recebendo. Né? É interminável, isso é interminável, aquilo é interminável. Tudo bem. No caso da desobsessão por cadeia magnética, a corrente simpática de atração é formada pelos médiuns, e o dirigente que a integra. A diferença em relação ao relato acima é que, como já sabemos, essa disposição não se dá em torno de uma mesa, mas as configurações mencionadas nos capítulos passados. O efeito, no entanto, é o mesmo. A segunda é a corrente magnética, a segunda corrente magnética. Abrangendo essa primeira corrente magnética, produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encantadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro, visitado os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes, que abnegadamente, talvez desde milênios se dedicavam ao objetivo de sua redenção. Essa corrente é de suma importância. Durante a fase de expulsão e absorção da cadeia magnética formada pelos encarnados, são exatamente os espíritos protetores dos médiuns e os orientadores do grupo espírita os principais doadores de energia psíquica, que auxiliam o reajuste dos medianeiros. Além dessas ações, ainda realizam a vigilância indispensável e a contenção das entidades que se ligam à corrente durante a fase de recepção. Outro aspecto importante é a presença de familiares das pessoas presentes, incluindo aí os dos espíritos necessitados. A vibração dessas entidades, em comunhão com a dos médiuns, facilita a sintonização e atração dos sofredores, permitindo a incorporação transitória e o mergulho das entidades nos fluidos da corrente. Participam igualmente da fase de doutrinação mental e muitas vezes, nestes momentos, tornam-se visíveis aos espíritos em atendimento, auxiliando a recuperação psíquica dos doentes da alma. Terceira corrente magnética. Além desta, ocupando maior espaço no recinto, e como as duas primeiras dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à seção de relações externas,
Pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán, que é do livro Memórias de um Suicida. Da mesma forma que no plano físico, onde a corrente magnética pode assumir a disposição em paralelo, longitudinal e em círculo, conforme o efeito que se pretende alcançar, no plano espiritual ocorre conduta semelhante. No caso que estamos analisando, todas as correntes estudadas estavam dispostas em círculos. Na terceira corrente magnética situam-se os técnicos do plano espiritual, que atuam em diferentes situações, incluindo aí a projeção de imagens. Constitui uma poderosíssima corrente ou uma supercorrente. Quarta corrente magnética. Iniciaram-se finalmente os trabalhos sob o nome Sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. À proporção que orava, porém, com maior vigor, incendiam sobre a mesa os arrebóis nível azulados emanados do alto. Quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem por instantes o poder da visão à distância, que neles é um dos famosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhemos esse cascatear azulinho que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões sobre a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendermos através das desejadas investigações. Uma vez assestado, o binóculo mágico revelou-nos que, sobre as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores no nosso instituto. Víamos refletida nas ondas pulcras daquelas dulçorosas cintilações a reprodução do que, no mesmo momento, se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia perante a excelsa diretoria da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião onde nos achamos, pois que os vemos. Estão, como nós, reunidos em torno de uma mesa augusta e alvitente, a mesa da comunhão com o mais alto, altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas e cientistas, cristianizados em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano. Suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade à primeira vista se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que nem poderia ser a que lhes fossem mais grata ao coração ou às recordações. Das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Essa quarta corrente de força, ou terceira corrente formada tão somente pelos espíritos, é, na verdade, uma grande fonte ou usina de energias sutis, que, ao serem moduladas e transformadas pelas outras correntes espirituais, são assimiladas pela cadeia de atração constituída pelos encarnados e nas diferentes fases em que a atuação da corrente magnética se manifesta. São, enfim, doadas aos necessitados de ambos os planos da vida. Razão de sobra tem o instrutor Aulus, num livro Nos Domínios da Mediunidade, em afirmar que nas atividades assistenciais, como o passe, somos simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. A corrente magnética dos encarnados é um pequeno elo de uma cadeia de vibrações. É o somático das doações mentais e fluídicas de seus integrantes, associado a idênticas doações da equipe espiritual,
que possui nos emissários da vida maior o centro indutor e qualificador de todas as manifestações, que culminam na transformação de obsediados e obsessores. Várias correntes magnéticas são formadas, baseando-se nos princípios mentais e na utilização do magnetismo, juntamente com os serviços técnicos dos especialistas do plano espiritual e a aparelhagem por eles utilizada, torna-se viável a desobsessão coletiva, onde inúmeros irmãos podem alcançar a cura ou a melhora de seus estados de inquietação e dor. Visualizando o ambiente da desobsessão. Diante dos detalhes descritos, que pouco a pouco vão compondo um quadro abrangente e complexo, surgem perguntas novas. Dentre elas, a dúvida a respeito de como se acomodam em ambientes materiais tão pequenos tantas entidades a serem atendidas, além da equipe espiritual, subdividida em várias correntes magnéticas e em atribuições diversas. A dificuldade de visualização dos espaços extrafísicos respondem por esse tipo de dúvida, e não, raramente, fomos chamados a explicar em que condições permanecem os espíritos durante o desenrolar dos trabalhos. Buscando responder, transcreveremos a respeito de uma nova página do livro Memórias de um Suicida. Haviam desaparecido os limites das salas de trabalhos, como se as paredes fossem magicamente afastadas a fim de se dilatar o recinto. Em seu lugar, víamos tribunas circulares com feição de arquibancadas. Dir-se-ia anfiteatro para acadêmicos. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância, enquanto os infelizes companheiros, cujo estado grave dera razões a trabalhoso recurso, eram pacientemente conduzidos por seus médicos, assistentes e enfermeiros e colocados no primeiro plano das arquibancadas, em local apropriado às suas condições. Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médios indicados, os colaboradores homogêneos de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente. Para estes, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desadornadas, a mesa que singela toalha guarnecia, livros, papéis em branco, esparsos à altura das mãos dos médios, e alguns lápis. Os dotados de vidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora da rotina, e comunicavam timidamente a seus pares, em discretas confidências, que visitas importantes do além honravam a casa aquela noite. Seguindo-se a descrição de alguns pormenores, como a presença da milícia de lanceiros, dos médicos com seus aventais e emblemas, e enfermeiros afamados, que, em verdade, não eram acreditados, pois ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os místeres de sua magna ciência em torno dos enfermos desencarnados. Eu imagino tanto que, nos primórdios dos trabalhos mediúnicos, eram difíceis, porque poucos médiuns, muitos curiosos e muitos descrentes, E para enxergar ou aceitar esse processo do invisível, nós podemos lembrar que o livro de Chico Xavier, Nosso Lar, ficou engavetado 10 anos, na Federação Espírita. E uma das coisas interessante que eu não sabia, mas essa semana eu fiquei sabendo, Chico nunca federalizou. Chico Xavier nunca aceitou federalizar. E ele falava assim ele dizia assim que não nos bastidores, que quem falou foi Geraldinho, que conviveu com ele, ele falava assim que ele não federalizava, porque senão ele teria que, o centro, e ele teria que ser pautado sobre a ótica da federação e não de Jesus Cristo, que ele seguia era Jesus Cristo. Eu falei, rapaz, mas aí eu fiquei feliz, viu? Não é? Então, assim, e que até isso foi numa live, 3 espíritas renomados conversando, e falando da dificuldade hoje dos trabalhos, porque da modernização do espiritismo, e que tem
palestrante espírita cobrando 30 mil por palestra e fazendo exigências, né? E aí o centro tem que promover, o centro faz promoção de vendas de situações, de coisas, para pagar os palestrantes renomados, né? E que Chico, sempre quando era chamado para um evento, ele dizia, se cobrarem, eu não irei. Bacana, né? Então, quando fala aí das expansões territoriais do centro espírita, né? Eu percebo isso demais, eu vejo isso demais. Aí falo, poxa, mas como é que poderia, quando você, com os olhos físicos, você vê uma coisa, com a mente você vê outra. Como que cabe, né? Então, assim, expande-se a mais do que essa chácara espírita. Então, assim, o trabalho, os atendimentos, a movimentação e até essas falanges de espíritos, vejo espíritos chegando, médicos, enfermeiros, pedioleiros, alguns espíritos dessa ou daquela outra estirpe nobre, não é? Vêm, são passagens rápidas, hein? Faz atendimento e vão, né? Então, assim, é interessante. Muitas vezes parece que o tempo para, porque quando você está fazendo um atendimento e eu me envolvo, tipo assim, passo o olhar pelo relógio, tipo agora, 15:02. Aí faz os atendimento, eu olho de novo, 15:02 de 30 segundos. Para mim já transcorreu ali uns 20, 30 minutos, né? Aí, você entendeu? Chega às vezes, dá até uma tonteira em mim, assim, forma de falar tonteira, dá até aquelas nuvens na cabeça, assim, estranha, fala assim, mas não pode um tempo inteiro desse para ter passado 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? Mas porque aí tempo e espaço se confunde, né? É interessante, né? Uma velocidade astronômica. Bacana. Como podemos notar, a dúvida referida não procede, porque os nossos limites físicos não correspondem aos limites da dimensão espiritual. Os ambientes são preparados com antecedência, não só nos aspectos fluídicos e magnéticos, mas também no sentido de localizar adequadamente cada enfermo e auxiliar o serviço a ser prestado. Devemos esclarecer também que muitos dos espíritos socorridos pela corrente magnética são trazidos ao ambiente no momento do atendimento pelas equipes de vigilância e resgate, aumentando assim as condições de auxílio. Demais. Lembra quando eu falo no meio da corrente, a hora que está atendendo alguma ficha, alguma coisa, ao chegar aqui né? Então, no meio da corrente, chega. Tem vezes que é no começo, tem vezes que é mais no final, tem vezes que é no meio da corrente, porque a espiritualidade, acredito, né, fica aguardando aquele momento de maior interação dos médiums, né? Ali onde está o ápice das forças energéticas e da comunhão entre os médiums, direção e espíritos, né? E chega aquela multidão e vai atendendo, né? De todas as formas, tipos e necessidades espirituais, né? E de sofrimento também, né? Muito sofrimento. Poxa, quanto sofrimento, né? E é atendido de uma forma muito intensa e muito rápida. Então isso é bacana. Advertências. A pequena descrição das várias atribuições desenvolvidas pela equipe espiritual nem de longe retrata as reais condições e os inúmeros trabalhos que eles incansavelmente prestam ao nosso lado. Durante a desobsessão por corrente magnética, todos os nossos esforços visam dar apenas uma ideia e mostrar as nossas responsabilidades como o último elo desta imensa cadeia de amor. Como bem anotou o autor de Memórias de um Suicida, a azáfama do plano espiritual era intensa, quanto à parte que tocava o homem executar parecia diminuta, conforme foi fácil de observar. A nossa parte é pequenininha, né? É a última, quase nada, né? Menos esforços fazemos. Mas, ao mesmo tempo, não podemos acreditar que são eles mágicos possuidores de poções e métodos capazes de a tudo suprir e resolver. A este respeito, acrescenta Manuel P. de Miranda, os grilhões partidos não são os espíritos operosos, anjos detentores do conhecimento total e da total sabedoria. Evoluem adquirindo experiência que constitui conquistas que se incorporam ao patrimônio de que são detentores. Concluindo ainda, recordamos Emmanuel, no seu primoroso O Consolador.
Os mentores do além poderão apontar-nos os resultados dos seus próprios esforços na terra, ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas, em hipótese alguma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, a curta permanência das lições do mundo. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros, e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João. Que lindo, né?